restaura o meu lar, nossas vidas. Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade à nossa série Família Virtuosa e hoje estamos com a nossa família aqui, com nossas filhas, para continuar. Hoje vamos falar sobre a virtude da fortaleza e trouxemos essas joias preciosas para vocês conhecerem e elas vão falar aqui um pouquinho para vocês também. Falar da virtude da fortaleza. O que é a virtude da fortaleza, Sarinha? A fortaleza nos dá segurança nas dificuldades. Beatriz. A fortaleza nos torna capaz de vencer o medo. Ela também nos faz suportar as provações. Ela nos dispõe a aceitar as renúncias e os sacrifícios para defender uma causa justa. E aí a gente vai continuando aí, falando, partilhando com vocês neste dia sobre a virtude da fortaleza. Eu quero agradecer a presença das minhas filhas. Sarinha, muito obrigado. Beatriz, obrigado. Pois bem, vamos lá. Encerrando a nossa série sobre as virtudes, né, com a graça de Deus, passamos esses dias aí junto com vocês, partilhando um pouco sobre essas virtudes. Espero que, como nós temos buscado, né, temos exercitado isso na nossa família, espero que isso tenha lhe ajudado, esteja lhe ajudando a viver melhor na sua casa, exercendo ali as virtudes. Começamos pela virtude da prudência, passamos pela virtude da justiça, falamos da virtude da temperança e nesse meio tempo começamos a nossa série no dia de Páscoa para nos fazer entender que a nossa família, ela precisa ser uma família pascal, uma família transformada, uma família renovada para viver as virtudes. E no meio do caminho passamos ali pelo domingo da misericórdia para entender que a misericórdia de Deus precisa recair sobre a nossa casa e precisa partir também do nosso coração para os nossos, o esposo, a esposa e os filhos. É verdade. E vamos, nessa continuidade, fomos vendo as virtudes, né? Da prudência, da justiça, da temperança. Estamos hoje aí com a fortaleza. A fortaleza é essa virtude que nos torna firmes, né? Fomos vendo aqui cada definição da fortaleza e ela vem e traz para nós uma das primeiras definições que Sara falava para nós, ela nos traz segurança nas dificuldades, né? De forma a aplicar na nossa vida, na nossa família. Como é que nós temos segurança diante das dificuldades? As dificuldades, ela vem como uma tempestade e vem para abalar as estruturas, muitas vezes. Se não temos esse coração forte, se não buscamos viver essa fortaleza com o nosso coração na nossa vida prática, facilmente essa dificuldade vem e quer destruir a nossa casa, quer destruir a nossa família. Então, essa fortaleza, ela vem para nos tornar seguros, firmes nas dificuldades, trazendo para nós essa certeza de que não estamos sozinhos. O Williams como esposo não está só, eu como mãe, como esposa, também não estou só. Então essa fortaleza vem trazer para nós essa segurança, trazer segurança para nossos filhos, uma segurança que dá sustento um ao outro, diante das dificuldades, diante dos desafios. Exato. A gente sabe que, eu não sei a sua realidade, nós temos 16 anos de casado. Eu não sei a sua realidade, não sei quanto tempo você tem de união matrimonial, até de convivência, né? Algumas pessoas sabemos que tem um tempo, né, de namoro, de noivado, bem anterior ao casamento, de alguns anos. E aí chega no casamento e já estão aí com mais alguns anos também. Eu não sei qual a tua realidade hoje, mas a gente sabe que no início do matrimônio existem algumas realidades que trazem realmente algumas dificuldades. Alguns falam, né, algumas teorias, eu não sou muito de abraçar essas teorias não. Falam algumas teorias da crise de não sei quantos anos, a crise de 10 anos, a crise dos 7 anos. Eu não vou muito embasado nessas teorias não, mas a gente sabe que, respeitando, claro, quem adota, né, como padrão, mas a gente sabe que nos primeiros anos de realidade matrimonial a gente se depara com algumas dificuldades, né? A própria convivência, né? Você vinha da sua família paterna, ela vinha da família dela, e a gente passa agora a ter uma vida a dois. Não é mais uma vida, a minha vida, o que eu escolho fazer, como eu escolho viver, é agora uma vida a dois. Isso naturalmente já traz as suas dificuldades, né? E outras que vão surgindo ao longo da vida, por exemplo, as dificuldades financeiras, né? Que é natural que aconteça no seio familiar.
As dificuldades, por exemplo, na harmonia conjugal, na harmonia sexual, na dimensão do diálogo, na dimensão dos afetos, né? Enfim, são duas histórias que agora passam a se unir, se unem numa só vida, agora é uma só carne, uma só vida, e é natural que venha as dificuldades. A virtude da fortaleza, ela vem nos ajudar a entender esse cenário novo que agora estamos vivendo, mas nos fortalecer na vivência de cada realidade. Infelizmente, existe uma cultura hoje que o Papa Francisco nos fala, ele usa esse termo, a cultura do descartável, né? Onde, infelizmente, temos visto muito esse entendimento de que o relacionamento ele deve durar até que seja bom, até que seja prazeroso para os dois, até que seja conveniente para os dois. Deixou de ter a sua utilidade, né? Deixou de ter a sua validade. E a gente sabe que basta olhar, por exemplo, aos nossos avós, os nossos pais, né? Basta olhar para os anteriores, as nossas gerações anteriores, e ver que muitos deles passaram muitas situações difíceis, mas não abriram mão do casamento, porque entendiam que era um bem além de todas as realidades e dificuldades que porventura podia vir a chegar no casamento. E a virtude da fortaleza, ela nos ajuda a isso, nos ajuda a viver assim, entender o que é realmente essencial. Os problemas, eles vão sempre surgir, não é isso? Eles vão sempre acontecer, em determinadas fases os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas entender que o sacramento, o casamento, é um valor acima de todas essas realidades. Isso, e a gente vê, infelizmente, uma certa geração frágil. Exato. Que diante dos desafios, que diante dos percalços ali da vida, né, diante das dificuldades que enfrentamos, as tempestades que chegam, o que é que querem? Correr, fugir, deixar que as coisas vão seguindo normalmente e sem fazer nenhum esforço por aquele bem maior, sem colocar mesmo em prática, né, esta virtude que faz com que, de fato, o relacionamento, né, o matrimônio, a nossa família, a nossa casa, ela seja importante ao ponto de eu lutar por ela, de eu encontrar as soluções, não é? Porque o que acontece? Diante dos desafios, a resposta mais fácil é desistir, é procurar outra saída. Mas quando a gente enfrenta, quando a gente busca os meios para sustentar essa relação, sustentar a nossa família, a nossa casa, esse tesouro tão grandioso que é a nossa família, nós precisamos encontrar soluções dentro, soluções que vá de fato firmar a nossa casa, a nossa família. Isso vai trazer uma fortaleza dentro do nosso ser, dentro da nossa família e, consequentemente, também passa essa segurança, essa fortaleza para os filhos. Porque também uma realidade que entra no matrimônio, né? Os filhos. Chega um filho, chega outro filho, e aí, diante dos desafios que acontecem quando chegam os filhos e outra realidade é vivida, né, no matrimônio, muitas vezes existe aquela falta de sabedoria mesmo, né? Para conduzir a casa, para lidar com o esposo, para o esposo entender aquele momento da esposa de ser mãe. Muitas vezes, na primeira vez ali, né, tudo fica mais difícil, mais complexo. E aí, muitas vezes, querem saídas mais fáceis. Então, o que a fortaleza vem nos ensinar é encontrar as soluções, é firmar a nossa vida e a nossa fé para que a nossa família seja sustentada pelo amor de Deus, pelas nossas atitudes. Isso é um bem maior, a nossa família, não é? Ainda mais porque os medos, eles surgem também. Os medos, eles surgem, como falávamos, é uma virtude que nos ajuda a vencer também os medos, né? Os medos nesse tempo que estamos vivendo. Por exemplo, nos deparamos com casais que têm medo de ter o seu filho, de ter filho, né? Tem medo de ter filho por quê? Porque é uma cultura que estamos vivendo em que as pessoas, não todas, claro, não vamos generalizar também, né? Ser pessimista nesse aspecto, mas muitas pessoas relacionam filho a despesa, outras relacionam filho a problema, outros relacionam filho a
a tirar o seu tempo, a tirar as suas prioridades, a tirar a sua particularidade. Alguns veem a dimensão do ter filho mediante a todos os desafios que estamos envolvendo hoje, por exemplo, o desafio da segurança. Conhecemos pessoas que moram, por exemplo, em outros países, que dizem que um dos maiores temores para voltar a morar no Brasil é a questão da segurança, infelizmente, né? Existe a questão da educação. Queremos ter os nossos filhos e queremos dar uma boa educação para eles. Mas no contexto de realidade que estamos vivendo hoje, social, vemos que existe um projeto de deseducação dos nossos filhos. Isso é um fato, né? A gente não pode negar isso. E aí a gente já passa até a te dar uma dica desse contexto. A gente sabe que o nosso dia a dia corrido nos torna reféns, muitas vezes, de algumas situações. Por exemplo, refém dos meios de comunicação. E é uma atenção, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que ter muito cuidado, né? O pai e a mãe trabalham, o pai e a mãe têm as atividades fora de casa, tem as atividades dentro de casa. A mãe, muitas vezes, que não tem a jornada fora, mas tem a jornada em casa, que é muito intensa o dia inteiro. E uma grande tentação para os pais hoje é deixar os filhos na frente de uma TV, ou na frente de uma internet, de um celular, de um notebook, enfim, qualquer um desses meios, e cuidar das coisas, enquanto o filho está ali. E a gente sabe que tem um caminho de deseducação muito grande. Nesses meios de comunicação tem muita coisa boa, Estamos utilizando deste meio agora para chegar até você, né? Então isso é um bem maravilhoso. Mas a gente sabe que os nossos filhos, dependendo da idade que eles tenham, eles não têm um discernimento de saber o que é bom para eles, muitas vezes, e o que não é. Então ele pega um YouTube, por exemplo, e começa a ver, passa. Daqui a pouco começa a chegar em coisas que ele não consegue discernir se aquilo é benéfico para eles ou não. Ele começa a assistir, começa a adotar aquilo como verdade para eles. Então, dentro desse contexto dos medos, a gente sabe que muitos pais têm muito medo do que o filho possa se tornar dentro desse contexto social que a gente está envolvido, né? E a fortaleza é essa graça que vem em nosso socorro. E esse exercício, meu irmão, minha irmã, e aí é onde eu e você temos que ter muito cuidado. Temos que exercer isso, temos que exercitar isso aí. Temos que desprender tempo, né? Eu ia dizer gastar tempo, mas não é gastar tempo, é investir tempo. É investir tempo dentro dessa dimensão familiar para que tenhamos essa força vinda de Deus e esse exercício interior de dosar isso e de ter força mediante os nossos medos, mediante aquilo que quer investir contra a nossa casa. E aí o problema não é ter filho, o problema é como a gente lida com a nossa paternidade. Isso já é assunto para uma outra série, né? Uhum. Isso já puxa uma outra série, mas enfim, isso é como nós exercemos a nossa paternidade. Infelizmente, Carol tocou num ponto que eu acho fundamental. Estamos num tempo em que as relações são frágeis. E estando em meio a essas relações frágeis, a relação de paternidade ela se tornou comprometida. Muitos pais querem muito mais ser amigos dos seus filhos. É para deixar de ser amigo? Não. Mas sendo amigo, você não pode deixar de ser pai e ser mãe. E isso requer essa virtude da fortaleza para nos fazer, nos posicionar no nosso lar como nós devemos ser. E aí lançar fora o medo, desprender o tempo necessário com os nossos filhos, não só colocar lá na frente da TV porque eu estou cansado, porque eu quero fazer outras coisas, porque eu quero fazer coisas pessoais, né? Lançar fora esse comportamento, muitas vezes, que desajusta a realidade familiar e investir tempo com o seu filho. E aí a gente vai entendendo que não é o problema. O problema não é exatamente aquilo que a gente disse que é o problema. Eu tenho medo de que o que meu filho vai se tornar, o que ele vai aprender. Não, aí eu vou assumir a postura que eu tenho que assumir, consequentemente vou colher os frutos e aí não precisa ter medo, né? Então a virtude da fortaleza te ajudou a ser justo, a ser prudente, a ser temperante e a usar das virtudes que Deus tem nos dado para alcançar os nossos filhos. Exatamente. E finalizando, né, a fortaleza ela traz também, ela nos dispõe a viver o sacrifício e a renúncia por uma causa justa. Um amor, uma família, nessa vivência prática do amor, dos relacionamentos, que não vive renúncia
que não vive os sacrifícios, se torna esse relacionamento frágil, essa geração frágil, que não tem impulso de abraçar a sua causa e lutar com todas as forças por ela. A fortaleza, ela vai nos dar essa capacidade de renunciarmos também e viver os sacrifícios que são necessários para eu manter a minha família, a minha casa de pé. A fortaleza é isso, é nos manter de pé diante de tudo que vivemos, com Cristo sendo o centro da nossa vida, Ele conduzindo os nossos passos e nos mantendo de pé, porque os desafios são muitos, as provações elas chegam, ela acontece, ela vem e quer minar mesmo o amor e a graça de sermos família, e a fortaleza ela vem trazer isso. Então, o que é eu renunciar e me sacrificar? Muitas vezes eu deixar de fazer o que eu quero, o que eu gosto, por um bem maior, por uma causa justa, que é a vivência com meu esposo, com as minhas filhas, estarmos em família e viver esse amor que muitas vezes exige o sacrifício. O que é uma mãe sem a renúncia e um sacrifício, né? De cuidar dos nossos filhos quando está ali bebezinho, né? A mãe que está aí com seu bebê pequeno não sabe quantas renúncias e quantos sacrifícios nós fazemos, né? Seja de sono, do cansaço, quanto a gente precisa ali dar o nosso tudo para cuidar, porque o outro depende de nós. Um pai que não vive sacrifício e renúncia dentro de casa, como é que ele vai sustentar a sua família? Como é que essa família vai permanecer sendo família? Como? Não tem como. Então a virtude da fortaleza, ela também nos torna capazes disso, das renúncias e dos sacrifícios por amor, por defendermos essa causa da nossa família. Pois é, para a gente finalizar, você precisa entender, agora falar bem firme, né, com vocês precisam entender que vocês renunciaram uma vida de solteiro para abraçar uma vida de casado. Nós encontramos muito, e não é pouco, é muito, casais que chegam para conversar, para partilhar, ou nem chegam muitas vezes. A gente vê de pessoas que querem manter uma vida diferente daquela que assumiram. E aí, meu irmão, minha irmã, é um grande erro. Você vive como casado, você vive casado, muitas vezes sem ser casado, buscando uma realidade que não é mais a sua, que é a realidade do solteiro. Falávamos no vídeo anterior sobre a temperança e falávamos desse equilíbrio, mas é necessário que tenhamos a fortaleza para viver aquilo que é próprio da nossa realidade hoje. Você é um homem casado, você é uma mulher casada, e é casado estando na sua casa, é casado estando fora da sua casa, né? Então a fortaleza nos ajuda também a vencer as tentações de ordem afetiva, de ordem sexual. Hoje vemos muitos adultérios, muitas traições, muitos casamentos que se acabam por causa de adultério, ou não se acabam, mas ficam comprometidos, né? Ficam uma marca, superam, se perdoam, mas aquilo ali fica, né? Ali marcado na história do relacionamento. Claro que eles, perdoando, não estão tocando mais no assunto, não vivem mais remontando a essa realidade, mas ficou uma marquinha ali na história. Deus perdoa, a esposa, o esposo se perdoaram, ótimo, vamos seguir em frente. Mas meu irmão, minha irmã, se a gente pode evitar isso, evitemos. Se a gente pode não viver essas realidades extraconjugais, não vivamos. Para que contar uma história amanhã que você vai se arrepender dela? Para que contar uma história amanhã que você vai ficar triste? Porque existe essa marca na história do teu matrimônio. Então, para que isso não aconteça, busque em Deus a graça, busque exercer a virtude da fortaleza, evite as ocasiões de pecado, evite as ocasiões que podem marcar o teu matrimônio, evite tudo aquilo que pode denegrir a imagem do teu relacionamento. Entenda uma coisa, você escolheu esse caminho, viva esse caminho com honestidade, com fidelidade, com amor e melhor do que tudo isso, com alegria, com gratidão. Somos chamados por Deus a ser no mundo um testemunho dessa manifestação do amor de Deus, porque a família é também esse lugar que Deus manifesta o seu amor e que a gente manifesta o amor para com o outro. A família é para o mundo a primeira célula constitutiva de toda e qualquer sociedade.
Uma sociedade que não tem as famílias estruturadas, consequentemente, não é uma sociedade estruturada. O filho que vive bem no seu lar é um filho que provavelmente vai viver bem onde ele estiver, no trabalho, nas escolhas, nas posturas que ele precisar fazer na vida. O marido que vive bem na sua casa, ele vai ser um bom cidadão. A mulher que vive bem na sua família, ela vai ser também uma mulher sábia onde ela estiver. Então, meu irmão, minha irmã, temos uma grande alegria de poder chegar até você com essa série, falando sobre a família virtuosa. Se você nos perguntar, vocês são uma família perfeita? Eu direi, não somos. Nós estamos buscando em Deus viver essa realidade, viver essas virtudes, ser uma família virtuosa, e queremos também dizer a você, é possível, à medida que nós escolhemos ser assim. E aí vai ficar uma dica para você, não somente para essa semana, mas para toda a vida de vocês como família. Nós temos a prática de uma vez ou outra, né, durante a semana ali a gente tenta ver 1, 2 dias que nós possamos rezar com a nossa família, né? Sentar como a gente estava aqui no início, né? Os 4, né? Às vezes fazemos a oração do texto, às vezes a partilha da palavra, a música, um grupo de oração. A gente vai tentando de forma dinâmica, criativa, né? Motivando as meninas juntamente conosco a viver esses momentos de oração em nossa casa, em nossa família. Por quê? Isso nos ajuda, é o sustento. Deus é o centro de todas as coisas para nos mantermos como família. Então, se a gente não tem atenção, se não temos cuidado a isso, então vive essa família muito prática e ativista e que não busca essa espiritualidade. Então, fica a dica para você, reza com sua família, reza com sua casa, junta, né? Talvez 10 minutinhos, um pouquinho que você conseguir, isso vai se tornando uma prática, um hábito, e nós colhemos muitos frutos disso, né? Então, a gente vai encerrando, por graça de Deus, e muito obrigado a você que esteve conosco, participou conosco, você que esteve aí do outro lado. Os vídeos, esta série, ela vai ficar lá no nosso canal, tá bom? Então, qualquer momento você pode voltar, você pode rever os primeiros vídeos. Compartilhar, né, que é importantíssimo, vai ficar lá, tá bom? Então, espero que seja de muitas graças para muitas outras famílias e que não fique só por aí, né? Motive você, motive as pessoas que vão assistir posteriormente a aprofundar a vida de fé e a vida familiar, tá bom? Restaura o meu lar.